Oi, minha vizinha. Ai, o povo é pontual, viu? Adoro pontualidade, adoro. Porque eu sou dessas. Ai. Tô brincando, não sou nada pontual. Vamos lá. Dessa vez eu não vou poder brincar muito pra gente não perder tempo. Adoraria ficar aqui só mas não vai dar, porque a gente tem muita coisa pra conversar. Matheus, você é o cara, viu? Muito obrigada por ter compartilhado, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Estatuto dos Servidores, né? Eu vou falar essa nomenclatura... Ah, é verdade. Me deu aqui uma dica. Gente, a primeira coisa é o seguinte. Vocês baixaram o material... Aqui pelo Instagram, infelizmente, eu não tenho como abrir a apresentação. Então, realmente, vocês têm que pegar o material e acompanhar. Pra vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de eletrônico, mas admiro quem gosta de eletrônico, né? Eu sou a pessoa que imprime. Então, tá aqui, eu imprimi o estatuto pra, de fato, a gente conversar rabiscando. Eu sou a pessoa que eu leio e eu preciso escrever, eu preciso fazer marcações, enfim, coisas desse tipo. Então, por favor, quem não baixou, baixe o material para acompanhar, porque eu vou ficar aqui só falando. Eu tô com uma tela aqui na minha frente, com o mapa mental aberto e vou conversando em cima disso. Uma outra informação é o seguinte: toda quarta-feira, às 20 horas, vocês têm um encontro comigo. Então, se vocês estiverem marcando alguma coisa dia de quarta, cancelem. Marquem para depois das 9h30, porque eu acredito que a gente vai 1 hora mais ou menos de encontro, mas eu tô falando porque... meia horinha a mais, vá que passe, vá que a gente bata um papo. Enfim, coisas desse tipo. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado para conversar sobre o estatuto. Uma outra informação é, não entrem pelo celular. Maximília, por que eu não posso entrar pelo celular? Porque vai chegar uma mensagem, sabe? Vai chegar o meme que mandam. Vou dar uma risada. Vai chegar um WhatsApp. Rapaz, vamos ali, vamos fazer não sei o quê. Então, não entrem pelo celular. A minha recomendação é que vocês entrem pelo computador, tá? Para vocês ficarem realmente focados. Eu quero não que vocês decorem absolutamente nada. O projeto aqui não é para decorar, o projeto aqui é para aprender. Tudo que eu vou falar aqui eu quero que esteja na cabeça de vocês, certo? Não pare não, porque senão eu paro. Eu quero que tudo esteja na cabeça de vocês. Então, por favor, foquem em mim. Podem fazer perguntas, vão jogando por aqui, eu vou dando uma olhadinha, vou parando, vou dando risada. Se eu estiver muito acelerada, também me controlem. Maximília, pelo amor de Deus, está muito acelerada. Mas o nosso bate-papo hoje é único e exclusivamente... Ai, minha filha, outro nível. O nosso papo hoje é único e exclusivamente pra gente conversar sobre o estatuto. Ok, falas iniciais, já foram embora. Tô um pouquinho nervosa. Meu Deus, Maximília, não tá parecendo que você tá nervosa. Mas eu tô nervosa porque, de fato, é o nosso primeiro encontro, né? Pra gente falar aula. Então, óbvio que a gente acaba ficando um pouco nervosa. Beleza, maravilha. Então, bora começar. Gente, primeira informação. Hoje a gente vai conversar sobre a Lei 2148 de 77. Maximília, qual é o número da lei? Lei 2148 de 77. Maximília, eu tenho que saber o número da lei? Sim, é importante. Se você não gravar o número de nenhuma lei, você vai gravar pelo menos da lei que você vai estudar comigo. Porque eu vou falar toda hora. Gente, eu tô conversando neste exato momento com o futuro funcionário público civil do estado de Sergipe. Vulgo servidor público. Porque depois da Constituição Federal de 88, a gente passou a chamar o funcionário público, que a nossa mãe fala, passou a se chamar servidor público. Mas a lei, ela ainda traz essa nomenclatura. Maximília, qual nomenclatura? Funcionário público. Então a gente vai tratar com a nomenclatura que a lei traz. Funcionário público civil. Mas lembrem-se, o funcionário público civil é o servidor público que a gente fala hoje. Então eu tô aqui, eu tô de frente pro futuro funcionário público civil.
E como funcionário público civil, meu irmão, você tem que conhecer seu estatuto. Você tem que conhecer seus direitos. Você tem que saber o que é um cargo público. Você tem que saber a forma como você pode ocupar um cargo público. Pode ser cargo comissionado e pode ser cargo efetivo. Mas você tem que saber. Essa é a primeira informação. Então, Maximília, qual é a lei que a gente vai trabalhar? Lei 2148 de 77. Maximília, a gente vai destrinchar os 349 artigos da lei? Vamos! Mas eu não vou ler com vocês, tá? Não vou chegar aqui, vou pegar a lei e ir embora. Artigo 1º. Esta lei institui... Não. Essa leitura chata, essa leitura maçante, eu vou deixar com vocês. O que eu vou trabalhar com vocês aqui é o que vai cair na prova. Tudo que eu vou falar aqui é o que vai estar na prova de vocês. Eles vão pegar alguma informação do que eu vou falar. Maximília é prepotente, viu? Tá dizendo que vai apontar o que vai cair na prova. Sim, eu vou apontar o que vai cair na prova e vocês vão aprender. Maximília, a lei 2148 de 77, essa jovem senhora de 46 anos, ela trata de quê? Ela trata do regime jurídico. Ela trata de quê, Maximília? Regime jurídico. Maximília, regime jurídico de quem? Dos funcionários públicos civis. Dos funcionários públicos civis. De onde, Maximília? Do estado de Sergipe. Maximília, você está querendo dizer que esse estatuto, além de se aplicar a mim, que vou ocupar o cargo de técnico administrativo do TJ Sergipe, esse estatuto também se aplica a quem vai fazer o concurso da Polícia Civil de Sergipe? Sim. A quem vai fazer o concurso da Polícia Militar de Sergipe? Também. Então, esse estatuto, ele trata de todo servidor, de todo funcionário público que é do estado de Sergipe. Então, vocês não estão perdendo nada por estudar o estatuto, porque quem tiver aqui, eu tenho certeza que não, mas quem tiver aqui e de repente tem lá um sonho adormecido de ser policial, vai precisar estudar esse estatuto ou qualquer outro cargo, ok? Essa é a primeira informação. Lei 2148 de 77 trata sobre o regime jurídico de quem? Dos funcionários públicos civis de onde? Do estado de Sergipe. Maximília, quando você fala isso, a gente precisa abrir uma discussão sobre a aplicabilidade. A lei, ela começa lá com disposições preliminares. E quando ela traz as disposições preliminares, ela traz a aplicabilidade da lei. Então ela fala a quem se aplica, a quem se estende e a quem não se aplica. Bora lá? A quem se aplica, a quem se estende e a quem não se aplica. Quando eu falo a quem se aplica, eu já sei. Funcionários públicos civis do estado de Sergipe, dos 3 poderes. Quais são os poderes? Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. E aí a lei fala no artigo 1º, incluindo-se aqui no poder legislativo, o Tribunal de Contas. Então a lei se aplica aos funcionários públicos civis do estado de Sergipe, dos 3 poderes, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Incluindo-se nesse último, qual último, Maximília, no poder legislativo? O Tribunal de Contas. E aí a lei fala assim, olha, mas essa lei, mas esse estatuto, que trata do regime jurídico dos funcionários públicos civis do estado de Sergipe, também se estende a quem? Membros da magistratura, membros do Ministério Público, os grandes do Tribunal de Contas. Maximília, como assim os grandes do Tribunal de Contas? E aí eu falei bem assim, quer gravar quem são os grandes do Ministério Público ou do Tribunal de Contas? Conselheiro, auditor e procurador. Conselheiro, auditor e procurador. E eu falo pra vocês, gravem o meu sonho, se vocês quiserem gravar quem são os grandes do Tribunal de Contas. Eu já tive o sonho de ser auditora, então lembrem-se disso. Lembrem de mim, rapaz, na hora da prova. Eu sou uma boa conselheira. Então é conselheiro, o auditor, e hoje o meu sonho é ser procuradora.
Então são os 3 cargos do Tribunal de Contas que também se aplica esse estatuto. É o auditor, o procurador e o conselheiro do Tribunal de Contas. Além disso, Marcimília, serventuários de justiça. Quem, Marcimília? Serventuários de justiça. E aí a lei traz uma observação, a lei fala assim, olha, mas em relação aos serventuários de justiça, um pouco de atenção. O estatuto, ele se aplica. Só que o serventuário de justiça tem uma lei específica, uma lei que é deles. Então, quando o estatuto contrariar a lei específica, afaste o estatuto e aplique a lei deles. Afaste o estatuto e aplique a lei deles. Ok, até agora. Aplicabilidade a quem se aplica? Funcionários públicos civis do estado de Sergipe. Quais poderes? Os 3. Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Incluindo-se aqui no poder legislativo o Tribunal de Contas. Se estende também a quem? Membros da magistratura, membros do Ministério Público. Além disso, os grandes do Tribunal de Contas. Auditor, procurador, conselheiro e serventuários de justiça. Para esse último caso, se o estatuto entrar em choque com a lei que é deles, afaste o estatuto e aplica a legislação deles. Tudo bem até aqui, queridos? Entendendo? Uma informação, talvez a informação mais importante que eu vou falar agora. Marcimília, qual é a informação mais importante que eu quero saber? A informação mais importante é, e a quem não se aplica? A quem ocupa cargo de magistério. Marcimília, por que não se aplica a quem ocupa cargo de magistério? Eles têm lei própria. Aí a lei fala assim, olha, para quem ocupa cargo de magistério, você afasta. Vou colocar. Para quem ocupa cargo de magistério, afaste o estatuto. Salvo se a lei deles falar, olha, quando se tratar de gratificação, observa o Estatuto do Servidor Público de Sergipe. Então, só se a lei dispuser em contrário. A regra não se aplica. Marcimília, cargo de magistério, não se aplica. Tudo bem. De novo, estamos tratando da Lei 2148. Gente, eu não deixei público, isso foi um problema mesmo. Tenta entrar aqui pelo meu. Oh, Deus, eu não sei a senha. Eu não sei a senha, gente. Não sei se eu fecho e abro de novo. Não, né? Vai ser um problema, porque a gente tá gravando essa... Não posso nem parar aqui no meio, porque a gente tá gravando. Vai pro YouTube! Tô brincando, bora. Bora, que a gente não tá aqui pra brincadeira. Recapitulando. Nós estamos tratando da Lei 2148 de 77. Essa jovem senhora de 46 anos de idade. Marcimília, essa lei trata de quê? Do regime jurídico. Vocês vão se perguntar isso, gente. Quando vocês estiverem estudando a lei, qual a lei que eu estou estudando? 2148 de 77. Qual o objeto? O objeto é regime jurídico. Para quem? Funcionário público. De que lugar? Do estado de Sergipe. Essa é a lei que a gente está trabalhando, é a lei de vocês. Se aplica a quem? Aos 3 poderes. Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Incluindo-se aqui, nesse último caso, que é poder legislativo, também os tribunais de contas. Além disso, se estende a quem? Membros da magistratura e do Ministério Público. Também os cargos grandes do Tribunal de Contas. E aí, quem são esses cargos grandes, Marcimília? Conselheiro, auditor e procurador do Tribunal de Contas. Além disso, serventuários de justiça. Tudo bem? Nesse caso dos serventuários de justiça, se a lei deles entrar em choque com o estatuto, afasta o estatuto e aplica apenas a lei deles. Ok? Marcimília, e a quem não se aplica? Quem ocupa cargo de magistério, porque tem uma lei própria. Mas se a lei dispuser em contrário, tudo bem. Faz a aplicação do estatuto, a regra é não. Tudo bem até aqui, estamos conseguindo avançar, tratamos das disposições preliminares e agora a gente precisa descer um pouquinho mais para a lei. Agora, a gente vai trazer uma parte que é uma parte importante. Marcimília, que parte é essa importante? Toda lei trata de conceitos
E aqui não é diferente. Óbvio que se eu perguntar, por exemplo, pra Mariana, que tá aí na live, se eu perguntar pra Mariana que tá na live, Mari, você, funcionária, futura funcionária pública, o que significa funcionário público? Como é que você me responde? E se eu perguntar, por exemplo, para Kate Monique, nesse momento dizendo, amando essa live, Kate Monique, o que significa cargo público? Como é, minha gente, que amanhã vocês tomam posse e vocês não conseguem nem responder quem são vocês e vocês não conseguem nem responder o que é um cargo? É assim que a lei trata no próximo artigo. Ela diz o seguinte, funcionário público é aquela pessoa legalmente investida em um cargo público. Como é, Massimília? Funcionário público é aquela pessoa legalmente é porque é por lei, legalmente investida em um cargo público. Gente, o que a gente tem com o Estado, e aí super importante, o que se tem com o Estado é um vínculo. Você forma um vínculo com o Estado. Quem trabalha aqui na iniciativa privada, entra por aqui no e-mail, quem trabalha aqui na iniciativa privada tem um vínculo lá com a empresa. Eu sempre digo o seguinte, vou dar um exemplo. Matheus tem um vínculo com a BK. Esse vínculo que Matheus tem com a BK é um vínculo contratual. Esse vínculo que Matheus tem com a BK é um vínculo de natureza privada. Só que quando a gente fala do Estado, a gente fala de um vínculo de natureza não contratual. Gente, o nosso vínculo é aqui, é o estatuto. Então, toda vez que você for conceituar funcionário público ou servidor público, você vai dizer, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Agora, quando te perguntarem, você faz até uma bossa. Rapaz, quem é você? Eu sou a pessoa legalmente investida em um cargo público, que mantenho com o Estado um vínculo de natureza não contratual. Um vínculo de natureza administrativa. Tudo bem até aqui? Compreenderam? E aí a gente vai para um próximo conceito. Beleza, Massimília, entendi o que é funcionário público. Mas agora eu preciso entender, Massimília, o que é um cargo público. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades permanentes. Conjunto de atribuições e responsabilidades permanentes que eu cometo, que eu entrego a um funcionário público. Olha como os dois conceitos se alinham. O funcionário público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. E um cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades que eu entrego a um funcionário público. Brevemente, vai ser entregue a você um cargo público. Tome posse. Um dia desse, conversando com minha vizinha, Flávia, eu falei pra Flávia assim, Flávia, durante esses 3 meses vão surgir outros concursos e você vai dizer não. Vão surgir, porque assim, eita Mila, saiu agora técnico do TSE, que vai vir aí o TSE unificado. E você vai dizer não. Durante 3 meses, o nome de vocês é TJ Sergipe. Eu quero vocês pensando 24 horas, TJ Sergipe. Eu quero vocês tomando posse, olhando no espelho, se arrumando e falando, futura funcionária pública do TJ Sergipe. Futuro funcionário público do TJ Sergipe, me respeita, rapaz. Ok. E quando perguntarem, gente, tá se olhando no espelho e tá dizendo que é futuro funcionário ou futura funcionária pública do TJ Sergipe e você lá sabe o que é funcionário? Rapaz, eu sei. Eu sou a pessoa que vai ser legalmente investida em um cargo público. Eu vou manter com o Estado um vínculo de natureza não contratual. Eu vou manter com o Estado um vínculo de natureza administrativa. Tomem posse disso. E cargo público, eu vou ocupar um cargo público. Eu vou ter atribuições e responsabilidades. A mim vai ser acometido isso. Tudo bem até aqui? Lembrem-se, atribuições e responsabilidades permanentes. Tá aberta, viu? E aí, a gente vem pro seguinte, gente, acabei de receber aqui o comunicado, produção, tô aqui com a produção. Meu Instagram está aberto, por favor, compartilhem.
Outras pessoas eu acho que podem querer assistir, então por favor, divulguem. Vamos lá, vamos voltar. Então, gente, retornando. Falamos de funcionário público, falamos de vocês, falamos de cargo público, do cargo de vocês, e agora a gente precisa falar de função de confiança. Porque quando vocês tomarem posse, sentarem lá no cargo, vocês podem receber uma função. E aí alguém pode chegar e perguntar assim, vem cá, você quer uma função? E você precisa responder o que é função. Função também é atribuição e também é responsabilidade. Eu entrego para você. Só que é atribuição e responsabilidade em caráter temporário. Atribuições e responsabilidades, o que a lei chama de encargo, em 3 situações. Ou é para um cargo de direção, e aí ele fala direção intermediária, ou é para um cargo de chefia, ou é para um cargo de secretariado. Eu tenho aqui Matheus, e aí Matheus, amanhã, tá lá no TJ Sergipe, e te convidam, Matheus, para ser secretário de Segurança Pública de Sergipe. Isso é função de confiança. É uma atribuição, uma responsabilidade temporária. Você vai exercer um desses cargos, que pode ser de direção, você pode ser lá o diretor, pode ser um secretário de Segurança Pública, pode ser um chefe. Tudo bem? Então, quando eu falo de função de confiança, por definição eu tenho conjunto de atribuições e responsabilidades temporárias. E aí, para uma dessas 3 situações, ou é para direção, ou é para chefia, ou é para secretariado. Lembrem dos conceitos. Eu falei uma vez, comentei, que eu tive uma professora de direito administrativo, e aí por isso que eu me apaixonei por direito administrativo, sempre faço questão de falar isso. Fernanda Marinella, amo, tenho os livros de Marinella, sigo Marinella no Instagram, ela nem sabe, mas eu sou uma fã dela. E aí Marinella, em uma aula, Marinella falou bem assim, o nome precisa dizer alguma coisa. Por isso que é tão importante ter conceito em mente. É porque quando você olhar na prova, você pode até não saber, mas o nome você vai conseguir fazer alguma associação. Certo? Recapitulando, ó, a gente vem voltando aqui. Estamos conversando sobre a Lei 2.148 de 77. Essa lei trata do regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de Sergipe, aplicável aos 3 poderes: Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo, incluindo-se aqui no Poder Legislativo o Tribunal de Contas. Lembrem-se, essa lei se estende a quem, Marcimília? Membros da magistratura, membros do Ministério Público, serventuários de justiça e aqueles 3 grandes lá do Tribunal de Contas: conselheiro, procurador e auditor. A quem não se aplica, a quem não se aplica aos cargos de magistério, salvo, lembrem do salvo, peguem a lei de vocês e grifem o salvo se a lei dispuser em contrário. Lembre-se agora dos conceitos. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Vocês, em breve, mantêm com o Estado um vínculo de natureza não contratual e administrativa. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades permanentes que eu cometo, que eu entrego a um funcionário público. E função de confiança, conjunto de atribuições e responsabilidades, só que temporárias. Para algumas dessas funções aqui, uma direção, a chefia, o secretariado. Ok, precisamos avançar. Um detalhe, esse material que eu fiz é a forma como eu costumo estudar. Então eu faço ali alguns grifos, mas eu estudo muito por mapa mental. Então no material eu destaquei alguns pontos, coloquei ali mapa mental, e quando vocês forem revisar, não é mais para ler a lei, não tem mais tempo, tem muita coisa para ler ainda, gente. É para olhar para o mapa mental e buscar as informações que a gente está falando aqui. E coloquei também algumas questões. Então essa primeira parte que a gente conversou, vou até descer aqui um pouco só para poder ir olhando. Essa primeira parte que a gente conversou está no mapa mental. Vou falar rapidamente agora só sobre 3 conceitos que, na verdade, assim, não julgo importante. Tá? Quando vocês fizerem uma leitura, faça uma leitura assim, superficial. Poxa, Marcimília, se cair na prova, lascou. Tô brincando, não vai cair não. Ó, uma outra informação importante. Estamos trabalhando para uma banca inteligente. Não estou trabalhando para qualquer banca, eu estou trabalhando para a FGV.
A FGV, ela costuma trazer questões inteligentes. E a gente vai falar sobre isso quando eu começar as formas de provimento. Eu vou pincelar um pouquinho sobre isso para falar sobre a FGV, certo? Então, realmente, a gente vai apontar para aquilo que a gente julga como importante, olhando para a banca. A gente tem mais 3 conceitos na lei que fala classe, série de classes, e aí ele traz grupo, né? Grupo operacional. Quando ele fala de classe, ele fala assim, olha, eu vou reunir aqui os cargos. Rui, um abraço pra você, viu, meu amigo? Eu vou reunir aqui nas classes os cargos com a mesma denominação, atribuições e responsabilidades. Aqui os técnicos administrativos, vão reunir todo mundo? Você pode ter ali um nível técnico administrativo. Lá na SMTT a gente tinha um negócio de analista mobilidade urbana, as letras, né? Que a lei inclusive chama de níveis. Aqui você pode ter um nível, né? A gente pode ter aqui algumas classes. Eu coloquei até uma tabela no material. Eu peguei da Polícia Civil do Maranhão, da lei de lá, só para vocês conseguirem visualizar. Mas gravem o seguinte, classe é quando eu reúno todos os cargos que tem ali a mesma denominação, atribuições e responsabilidades. É isso. Série de classes é o que a gente chama de carreira. É o que tantos agentes de trânsito na SMTT estão lutando, um plano de carreira. Ou quem trabalha no setor privado está lutando. O agente de trânsito hoje da SMTT, ele morre agente de trânsito. E aí tem uma luta para ter lá uns cargos, não sei quais são os cargos, tá, gente? Mas vou chutar aqui. É como se fosse um de inspetor, outro de supervisor. Então ele fala, olha, é quando eu vou pegar e vou criar aqui uma hierarquia pelo nível de complexidade, o grau de complexidade. Eu vou até usar aqui a palavrinha que ele fala. Deixa eu ver aqui, classe... Tá aqui, série de classes. Nível de complexidade e grau de responsabilidade. Aí ele coloca lá algumas posições, agente de trânsito, inspetor, supervisor. Isso é uma carreira, tá? Então você não morre ali só com aquela função, você pode acabar galgando outras posições. O que eu quero que vocês gravem é classe. Então, classe eu reúno ali os cargos de mesma denominação, atribuições e responsabilidades. E série de classes, que a gente chama de carreira, é quando eu pego e faço uma hierarquia e divido ali pelo nível de complexidade e o grau de responsabilidade. E aí eu vou subindo. Tudo bem. Quando eu falo de grupo operacional, no grupo operacional ele fala, olha, o grupo operacional é a soma disso. É quando eu reúno classe e série de classes, ou seja, classe e carreira. Ok. Neste exato momento, trabalhamos todos os conceitos da lei. Neste exato momento, o que eu tenho para dizer para vocês é, essa última parte que eu falei é superficial. Eu quero que vocês saibam definir quem é funcionário público. Eu quero que vocês saibam definir cargo público. E eu quero que vocês saibam definir função de confiança. Não estou preocupada com classe, não estou preocupada com série de classe, não estou preocupada com grupo operacional. Isso não vai cair na sua prova. Mas também se cair, cá entre nós, vocês vão acertar. Porque vocês vão acabar lembrando dessa informação. De qualquer forma, eu coloquei no mapa mental. Gente, tem uma outra coisa importante. Eu tô olhando assim pro lado, mas é porque eu tô com o mapa mental aberto, tá? Só pra não me perder e esquecer de falar qualquer coisa que eu preciso falar pra vocês. Quando vocês ouvirem alguém dizendo assim, quadro de pessoal. Olha, qual é o quadro de pessoal da Prefeitura de Aracaju? Ele está querendo dizer o seguinte, ele quer conhecer quais são os cargos efetivos, quais são os cargos comissionados e quais são as funções de confiança. Tem um artigo lá que a lei fala assim, bem bobinha, a lei fala assim, olha, para cada poder, Igor, tá no material, tá? Que eu coloquei aí no Instagram para baixar. Para cada poder, cada um dos poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e também para o Tribunal de Contas, cada um desses vai ter o seu quadro de pessoal. Então, cada um desses vai ter ali uma relação dos cargos efetivos, dos cargos comissionados e das funções de confiança. Isso é quadro de pessoal. Se eu pudesse dizer para vocês, eu falaria assim, é uma fotografia do poder. Quando eu quero olhar a fotografia do poder, quando eu quero olhar ali quais são os cargos que tem naquele local, eu olho para o quadro. O quadro está discriminado. Quais são esses cargos? Tudo bem? Vamos descer. Vamos agora para uma outra parte. Eu vou só jogar aqui minha... Tô rápida,
Tô ótima, me contem, falem. Eu quero trabalhar com vocês, eu coloquei 2 questões. E aí, eu não coloquei gabarito. Porra, a Massimília é sacana. Claro que eu não vou colocar gabarito, eu quero que vocês respondam aqui junto comigo. Eu tô doida. Se vocês descerem aí na página 4, tem 2 questões do que a gente acabou de falar. Ah, eu ia esquecer uma informação extremamente importante. Botem na cabeça de vocês o seguinte. Amanhã, vocês serão técnicos administrativos do TJ Sergipe. Lembram que o conceito de cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades? Então vocês sabem exatamente o que vocês precisam fazer. Vocês têm ali as atribuições de vocês. Se vocês chegarem lá, isso vai acontecer, tá? E você não vai fazer nada. Mas eu preciso dizer, baseado em lei. Se vocês chegarem lá e passarem outras atribuições para vocês, que é de um outro cargo, imagine, estão me passando atribuições que na verdade é para um analista judiciário, rapaz. Isso aqui eu estava comparando minhas atribuições com as atribuições do analista judiciário. Na verdade, essas atribuições aqui é de um analista judiciário. Ah, não vou fazer não. Não é para fazer, na teoria. Por quê? A lei fala o seguinte, parágrafo 5º, na verdade não é, tá, gente? Mas a gente acaba fazendo. Será vedado cometer ao funcionário atribuições diversas das inerentes ao seu cargo. Eu não posso dar para você uma atribuição que não é do seu cargo. O seu cargo é técnico administrativo. Você sabe quais são as suas atribuições. Então, é proibido por lei que você receba uma atribuição que não seja a do seu cargo. Mas ele traz exceção. Massimília, quais são as exceções? Salvo quando eu estiver falando de cargo comissionado e função de confiança. Pô, gente, óbvio. Veja, você entra amanhã como técnico administrativo, sabe quais são as suas atribuições, desculpa, e de repente é convidado para ser secretário do meio ambiente do estado de Sergipe. Você vai ocupar lá um cargo de secretário. Óbvio que você vai ter outras atribuições e outras responsabilidades que são inerentes à função. Aí sim. Massimília, por que aí sim? Porque aí você tá ganhando pra isso? Eu ia falar um palavrão. Mas poupei você, porque veio o pé e eu... Não vou. Se pagar por isso, meu irmão, ok. Se for função de confiança ou cargo comissionado, beleza. Se for pra fazer você ganhando a mesma coisa que tá lá no seu edital, de uma atribuição que não é sua, a resposta é não. Você vai responder não, a lei me proíbe. Imagine que é João, seu chefe. Você fala, João, que história é essa, João? E como é que a gente aplica esse estatuto aqui? Porque me disse que não pode. Eu não vou fazer, João. Você tem alguma função pra mim? Se você tiver uma função, João, porra, eu tô aqui pra te ajudar, rapaz. Eu tô aqui pra te ajudar, que você tá precisando disso. Beleza, me passa a função, rapaz. Mas sem me pagar nada, João, aí você tá de brincadeira com a minha cara? Não. Ok. Então lembrem-se, é vedado por lei qualquer atribuição diversa do seu cargo, salvo quando se tratar de função de confiança ou cargo comissionado. Tudo bem até aqui? Entenderam? Beleza, vamos descer. Na página 4, como eu disse, agora sim, a gente tem aí 2 questões. Eu ia falar 4, tem 2 questões, 4 é na outra. E aí, gente, a primeira questão diz o seguinte. Poxa, aí ficou... Minha produção tá dizendo o seguinte. Tem um tempo, Mila, pra eles responderem? 30 minutos eles respondem. Eu respondi em 30 segundos. Por favor, leiam aí essas 2 questões e coloquem aqui nos comentários. Coloquem aqui nos comentários. Item 1, certo ou errado. Item 2, certo ou errado. Participem, esse momento é de vocês, rapaz. Diga aí a resposta. 30 segundos. Veja a história da spoiler. Tá demorando, né? Eu respondi mais rápido. Flávia já botou a resposta dela aí.
Tá sabida, essa produção tá sabida. Vamos ver na prova. Minha amiga Maraísa já respondeu. Vocês estão lentinhos, eu preciso dar continuidade por conta do tempo. Beleza, aí aqui a maioria... 100%. Isso é maioria. Pra mim isso é maioria, não importa. Colocou aqui errado. Então vamos ler. É vedado cometer ao funcionário atribuições diversas das inerentes ao seu cargo, inclusive as funções de confiança e comissões legais. Aí não, rapaz. Se você tiver uma função de confiança e se você tiver um cargo em comissão, me chama que eu vou. Então, exceto. Esse é o erro da questão. Exatamente. E aí no próximo ele fala, as disposições da Lei Estadual 2.148, já errou aí no ano, né? 97. Pera aí, rapaz, é 77. É anterior à Constituição, que é de 88. Ô, Suan, que maravilha. Continua aí, minha irmã. Vem e faz o TJ Sergipe. Somente se aplicam a cargos da administração direta do Poder Executivo. Aí também não. A gente já bateu tanto aqui, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, membros da magistratura, membros do Ministério Público, Serventuário de Justiça, aqueles três grandes Tribunal de Contas, auditor, conselheiro, procurador, vocês estão bracando e não se aplica ao cargo de magistério. Pegaram? Porra, Mila, agora foi velocidade 2.0. Velocidade 2.0, arrasamos agora. Beleza. Mas agora a gente precisa dar continuidade. Primeira coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte. Pra vocês é o seguinte. A gente vai começar a falar da parte boa agora, provimento. Prover, ocupar. Massimília, quais são as formas de ocupação do cargo público? Quais são as formas de provimento do cargo público? A gente não respira. Quais são as formas de provimento do cargo público? Ou é em caráter efetivo, ou é em caráter comissionado. A lei só trata essas duas hipóteses. Ok? Massimília, passei no concurso, já já vocês vão entender o que é nomeação, fui nomeado, agora vou tomar posse, vou ocupar meu cargo. Massimília, esse ato de dar posse, quem é o responsável por isso? Quem é que vai dar posse? Depende. Quando se tratar do Poder Executivo, chama Fabinho, chama o governador do estado, porque é ele. Toda vez que eu falar do Poder Executivo, ele é o responsável. Quando eu estiver falando do Poder Judiciário, chama o Ulisses, que não é mais. Eu nem sei mais quem é. Chama o presidente do TJ, porque é ele que vai dar posse. Prepara a beca, viu, gente? Quem for homem, paletó, porra, no dia. Tem que estar todo alinhado, não é pra ir lá de jeans, de blusa. É no paletó, compra aquele mais caro. Passar ele 10 vezes pra já pagar com salário. Só aqui, ó. Aquela coisa toda, é o presidente do TJ, rapaz. Já pode até bater um papo ali e falar, e aí, uma funçãozinha. Então, quando se tratar do Poder Judiciário, o presidente do TJ. Quando se tratar do Poder Legislativo, o presidente da ALESE, tá? Da Assembleia Legislativa do Estado. Aí agora vem. Quando a gente falar do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas, exceto para os cargos grandes. Massimília, quais são os cargos grandes? Tô cansada de saber, Massimília. Conselheiro, auditor e procurador. Para esses três casos aqui, vai ser um decreto do governador. Olha a pegadinha. O governador participa 2 vezes. Quando é o povo dele... Massimília, quem é o povo dele? O povo do Poder Executivo. E quando se tratar dos 3 cargos grandes do Tribunal de Contas, aí é com ele. Aí é o governador do estado. Chama Mitidieri. Beleza? Compreenderam? Pegaram? Se vocês errarem isso na prova, eu mato vocês. Certo? A gente vai descer mais um pouquinho. Massimília, beleza, isso daí tá dominado. Agora, gente, quando a gente fala de cargo, a gente viu ali as 2 formas, né, de prover. Pode ser em caráter efetivo, pode ser em caráter comissionado. E aí ele fala o seguinte, o provimento em caráter efetivo se dá por tais formas. O provimento em caráter comissionado se dá em tais formas. Quando eu falar de caráter efetivo, eu tenho 7 formas de prover. Quando eu falar de caráter comissionado, eu tenho 2 formas de prover. E eu vou começar pela mais fácil, 2.
Toda vez que eu estiver falando de cargo comissionado, só existem duas formas de fazer a ocupação desse cargo. Ou você vai nomear a pessoa, e essa pessoa ela pode ser um funcionário público, sim, do Estado, mas pode ser, por exemplo, uma Marina que não tem cargo nenhum. Às vezes Marina conhece alguém do Estado e chamei Marina, venha cá para o cargo comissionado. Então, eu posso ter alguém que já tem um vínculo com o Estado ou uma pessoa que não tem vínculo nenhum, certo? Então, as duas formas de provimento, quando se tratar de cargo comissionado, é ou por nomeação ou substituição. Oi, Sei, um abraço, viu? Ou por substituição. Massimília, como assim substituição? Imagine que você tem aí um secretário de segurança pública. Rapaz, Massimília gosta muito de segurança pública. Não, é porque é o que vem aqui à mente. Você tem aí um secretário de segurança pública e, infelizmente, por uma questão de saúde, ele precisou se afastar. Você chama uma pessoa para substituir o secretário. Essa pessoa, inclusive, pode ser, sim, um servidor aí, efetivo, que vai ocupar ali aquele cargo comissionado, temporariamente. Quando eu falar de substituição, é temporário. Ou você pode ter uma pessoa também que não tem nenhum vínculo e você chamou em caráter temporário para fazer essa ocupação. Tudo bem? Então, quando eu falar de cargo comissionado, posso ter aqui duas formas de fazer esse provimento. Ou é nomeação, ou é substituição. Não existe outra forma. Agora, quando eu falar de caráter efetivo, aí sim, eu tenho 7 formas. Massimília do céu, misericórdia, como é que eu vou gravar isso? Nomeia 3R, tá? Massimília, que macete ruim. Massimília, que macete ruim é esse? Foi o que eu achei. E vocês vão ter que levar esse macete para a prova. Tá no material. Tá no material. Deixei lá em amarelo no material. Tá na página. Deixa eu ver aqui qual é a página. Tá na página 5. Nomeia 3R, tá? É como se eu estivesse falando Rê, que está nesse momento nos acompanhando aí com Mariana. Como você falasse assim, nomeia 3 Renatas, por favor. Só que em vez do por favor, eu coloquei o tá. Porque é do macete. Nomeia 3R, tá? Esse nome é de nomeação. Esse A é de acesso. Esse 3R aqui é reintegração, reversão, readaptação. E o tá é transferência ou aproveitamento. Bora? Nomeia 3R, tá? Quando eu falar de formas de provimento para caráter efetivo, só tenho 7 formas. Só, Massimília, isso tudo? Eu só tenho 7 formas de fazer essa ocupação. Ou é por nomeação, ou é por acesso, ou é por reintegração, ou é por reversão, readaptação, transferência ou aproveitamento. Quando eu estiver falando de cargo comissionado, eu falo de nomeação e substituição. Substituição sempre caráter temporário. Quando eu falar caráter efetivo, nomeação, acesso, reintegração, reversão, readaptação, transferência e aproveitamento. Grava! Vai ter que levar para a prova. Mas aí eu vou colocar 2 informações super importantes. A primeira é o seguinte. A gente está tratando de uma lei que ela é de 77, anterior à Constituição. A produção colocou aí, obrigada a produção aí, o mnemônico. Essa lei é anterior à Constituição de 88. Antigamente, existia a forma de acesso e de transferência. Vê como era bom o acesso? Não tem mais. E não vai cair na FGV. Eu falo pra vocês gravarem, só pra vocês saberem assim, olha, na de 77 tem essas formas. Mas eu não vou pedir para vocês ficarem gravando conceito ali no detalhe. Do que nem vale mais. Do que o que a gente, quando a gente for entrar, tanto faz. Ninguém mais acessa do jeito que acessava antigamente. Antigamente era tão bom. Vou dar um exemplo para vocês, já definindo o que é acesso. Acesso, gente, em linhas gerais é o seguinte. Eu vou até puxar aqui da lei, que ela usa um termo assim. Elevação do funcionário à classe superior. Em linhas gerais, Massimília, eu só entendo em linhas gerais. É o seguinte, você entra como técnico judiciário e daqui a pouco, por meio de acesso, que é uma forma de provimento de caráter efetivo, você passa para o cargo de analista judiciário. Sim, gente, isso acontecia. Antes da Constituição de 88, você assumia como técnico
E depois existia a possibilidade, e aí a lei aqui ela trata uma fração, ela fala assim, olha, quando surgirem vagas, 2/3 dessas vagas deverão ser providas, deverão ser ocupadas pela forma de nomeação. E aí a nomeação é lá de um cargo público. Agora, concurso público, perdão. A outra forma, quando você completou aqui os 2/3, 1/3 é por acesso. Então imagine, eu pegava 1/3 das vagas que surgiam e entregava, tem aqui ó, 1/3, pode ser por acesso. Você saía de técnico judiciário para analista judiciário. Não existe mais. Eu só quero que vocês tenham a definição, rapaz. Entrei uma coisa e saí outra bem melhor. Boa foi bom pra mim. Entrei técnico e saí analista. Não tem mais. Mas a lei traz essa definição. Elevação do funcionário a um outro cargo. Beleza? Até aqui. Gravem essa informação. Tenham essa... Não vou pedir pra gravar. Tenham só a informação do conceito. Mas não vai cair na prova de vocês. Eu realmente quero que vocês gravem só a forma de provimento. Tenham os conceitos em mente, mais ou menos, do que se trata. E daquilo que realmente foi importante, a gente vai apontar. A transferência, e aí eu vou puxar aqui um outro conceito aqui, que é transferência, também não tem mais. A transferência, ele fala passagem do funcionário de um para outro cargo de igual nível de vencimento. Mesmo salário, mas eu mudei ali o cargo. Talvez, Mari, você que vai fazer técnico de programação, acho que Igor também, que está aqui na live, eu tava. Você entrou ali como técnico administrativo e você migra, transfere, faz a transferência aqui para o cargo de técnico de programação. Isso é transferência. Por quê, Maximília? Mesmo nível de vencimento. Se você faz uma elevação, eu saio do cargo de técnico para analista, isso é acesso. Se é no mesmo patamar, isso é transferência. Não existe mais. Com a Constituição de 88, acabou. E a gente vai falar agora do que realmente nos interessa. E aí a gente começa aqui com com o primeiro conceito que ele traz. Ele fala assim, olha, a nomeação de um funcionário público depende da aprovação em concurso. E esse concurso ele pode ser de provas ou provas e títulos. A lei fala o seguinte, Maximília, quando é que vai ser para concurso de provas e títulos? Quando exigir nível superior. Essa lei tá defasada, gente. Porque assim, nível superior, hoje ele traz outros critérios. Mas antigamente o critério, e óbvio, é do período, é em 77. 77 a gente falava lá das questões de magistério. Então não. Então para aquela época, quem tivesse ali, se fosse para ocupação de um cargo de nível superior, o concurso vai ser de provas e títulos. Lembrem-se, nomeação é para quem teve uma aprovação num concurso de provas ou provas e títulos. Depois a gente vai ver também o que eu acabei de falar. Eu também tenho nomeação para quê? Para um cargo em comissão. Mas quando eu estiver falando de nomeação para caráter efetivo, nomeação é só para quem passou no concurso público. Esse concurso público é de provas ou provas e títulos. Quando vai ser de provas e títulos? Quando o cargo exigir nível superior. Ok? Gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês marcarem é o seguinte, duas informações. Primeiro, uma informação que está lá no artigo 10. Eu não vou comentar sobre o artigo 10, porque ele traz muitas informações defasadas. Gente, veja, olha o que a lei traz. Só pode fazer concurso até 50 anos de idade. Um dia desse eu compartilhei da mulher com 65 anos. Mulher com 65 anos ia passar no concurso. Isso aqui a FGV não vai cobrar, gente. Não se preocupem em ler esse artigo 10 e gravar essas informações que não se aplicam mais. É pra fazer uma... Maximília, tu tá dizendo que não é pra ler? Não é isso. Faz uma leitura só sucinta, como eu fiz. Eu fiz a leitura e falei, rapaz, isso aqui... Oh, meu Deus, tudo bem, 50 anos, mas não vai cair. Eu não vou ficar preocupada com isso. Eu quero que vocês peguem o artigo 10. Só pra vocês entenderem o seguinte, o artigo 10 começa assim. As instruções especiais
Só quero dizer para vocês que instruções especiais é o famoso edital. O que ele chama de instruções especiais é edital. O que ele chama de funcionário público na lei é o servidor público de hoje. Tudo bem? Antigamente a gente falava instruções especiais. Ele tá ali falando sobre edital. As condições do edital, o que tem que ter no edital. É isso. E isso não vai cair para vocês. Ok? Uma informação que eu conjugo como importante, pensando no seguinte. Para quem é de fora, talvez a FGV possa fazer essa brincadeirinha. Concurso hoje, aqui no estado de Sergipe, é centralizado na Secretaria de Administração. O que a gente chama de SEAD. Essa informação, ela está no artigo 8º. Essa informação eu gostaria que vocês tivessem. Então, concurso público, quando for concurso público para funcionário público do estado de Sergipe, quem está aqui centralizado, quem organiza tudo é a SEAD, salvo para 2 cargos. Membros da magistratura e membros do Ministério Público. Isso eu acho importante. Talvez se eu fosse examinadora de banca, vou derrubar o candidato que vem de Salvador. Isso aí ele não vai lembrar não, só vai lembrar SEAD. Se eu botar um negocinho ali SEAD, que realmente é do estado, acho que vou dar uma favorecida. Olha, não pode, princípio da imparcialidade, Massimília. Mas vou dar uma favorecida pro povo de Sergipe, vou botar lá SEAD. Baiano não vai lembrar disso não. Então só essa informação que eu queria que vocês tivessem em mente, certo? Concurso hoje, quando se trata do funcionário público do estado de Sergipe, está centralizado aqui na Secretaria de Estado da Administração, que é a SEAD. Exceto para os cargos de membro do Ministério Público e membros da magistratura. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Quando eu falo de provimento, 7 formas quando é caráter efetivo, 2 formas quando é cargo comissionado. Quando eu falo dessas 7 formas, eu tenho um mnemônico nomeia 3R, tá? Nomeação, acesso, reintegração, readaptação, reversão, transferência, aproveitamento. A gente viu que acesso e transferência, pela Constituição de 88, nem existe mais. Quando a gente fala de acesso, é você entrar num cargo e ir para outro. Que bênção! E quando a gente fala de transferência, você entrou em técnico administrativo e pulou para técnico de programação. Tá aqui, ó, mesmo vencimento. Isso não tem mais. Uma informação que a gente trouxe foi: a lei trata, olha, dessas formas de provimento, 2/3 vai ser por nomeação, 1/3 por acesso. E se eu não conseguir completar, as outras formas de provimento. Levem esses percentuais, mesmo eu achando que não vai cair, não custa nada gravar. Eu botei lá no mapa mental esse percentual, ou essa fração. Tudo bem? A informação que a gente trouxe, nomeação, quando eu estiver falando de caráter efetivo, cargo público efetivo, só se dá por provas ou provas e títulos. Provas e títulos para quando for cargo de nível superior. Beleza? Agora, gente, a gente precisa falar, a gente falou de nomeação, falou de acesso, falou de transferência. Eu vou falar agora dos 3 R's. Reintegração, reversão e readaptação. Eu vou começar por readaptação, um pouco mais simples, e depois eu vou trazer o caso de reintegração. Caso de reintegração, um caso triste, inclusive, mas eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando a gente falar de readaptação, esse D, gravem que esse D de readaptação é deficiência. Gente, é algum funcionário, é algum servidor que entrou no cargo e por algum motivo, por alguma deficiência física ou mental, eu preciso readaptá-lo. Eu preciso colocá-lo em um outro cargo ali que ele consiga exercer. Detalhe, ele vai ganhar a mesma coisa. Detalhe, a mesma ali, o nível de profissionalismo dele. Não muda não. Ah, não, porque agora tá com a deficiência, eu vou colocar ele, um exemplo, tá? Eu vou colocar ele aqui para essas funções de assistente administrativo. Não, senhor! Ele entrou como técnico administrativo. O cargo para ele tem que ser compatível. Compatível, e aí a lei usa aqui, no artigo 20, ele fala assim: a readaptação não acarreterá diminuição nem aumento de vencimento. É o mesmo vencimento, é o mesmo salário, é a mesma remuneração. E aí ele fala uma outra coisa aqui.
Não, pensei que trazia. É a Lei 8.112 que traz isso. Essa informação que eu passei de atribuições. Mas gravem isso. Mesmo vencimento, e eu não mudo, ele não vai fazer a coisa a menos. É uma pessoa que entrou num cargo por algum problema, por uma deficiência física ou mental. Eu preciso readaptá-la. Mas ela vai ganhar a mesma coisa. O nível intelectual dela, o nível de profissionalismo dela, permanece pro cargo. Tudo bem? Vai passar sim por laudo médico. Tem laudo médico, aqui ele fala o seguinte: a readaptação far-se-á a pedido do funcionário ou ex officio. A administração pode entender isso. Gente, dessa parte aqui de readaptação, é basicamente isso. Vai cair uma questão, vai contar uma história. Marcimília, como é que vai cair? Vai contar a historinha. João entrou, técnico administrativo, de repente, João sofreu um acidente que o deixou com uma deficiência física. E aí, como é que faz agora com o João? Vai readaptá-lo. É isso. Não tem outra. O D de readaptação, lembrar deficiência. Aí a gente vai para um outro. Reversão. Esse V que tem de reversão é de velhinho. Sabe o velhinho? Ele foi aposentado. E quando eu fiz a aposentadoria de João, eu disse lá os motivos da aposentadoria. Só que eu descobri que os motivos da aposentadoria não existem mais. E aí eu faço o quê? Eu, administração pública, tá? João, rapaz, volte. Volta pra cá, João. Os motivos que tu aposentou, rapaz, não existe mais não. Mas aí a lei, ela traz alguns critérios. Os critérios estão no artigo 28. Apontem. Ela diz assim: o aposentado não conte na data da reversão com mais de 60 anos de idade. Imagino que isso depois vai mudar, mas é o que está na lei está 60 e vocês vão gravar 60 anos. Ele fala, com mais de 35 anos de serviço público, não pode ter mais de 35 anos de serviço público, não pode ter mais de 60 anos de idade. Ele fala que o aposentado seja considerado em inspeção médica apto. Ele vai passar por uma inspeção médica. E aí ele fala que a administração considera a reversão como de interesse público. 4 critérios. Marcimília, o que é reversão? V de velhinho. Eu aposentei João e de repente ou João me provoca dizendo: administração, tu me aposentou, mas as razões que você me aposentou não existem. Me reverta, me leve de volta. Só que ele precisa preencher 4 requisitos. Não pode ter mais de 60, não pode ter mais de 35 anos de serviço público, precisa passar pela inspeção médica, ser aprovado lá na inspeção médica, e a administração pública tem que ter um interesse público. 4 requisitos. E aí a lei fala assim: olha, mas quando se tratar de mulher, em vez de 35 anos de serviço público, 30 anos. Ok. Tudo bem até aqui. Agora a gente vai para a reintegração. Reintegração, eu lembro quando eu estudei na Lei 8.112, reintegração, e eu fiquei muito em choque. Foi assim, uma das formas que eu inevitavelmente acabei fixando. Reintegração é basicamente o seguinte: é um servidor que ele foi demitido. Então a palavrinha-chave aqui de reintegração, quando você lê, ele está falando ali sobre forma de provimento, conta uma história e fala: fulano foi demitido. Traz à mente reintegração. Olha como é. O servidor foi demitido. João, nunca nós. A gente não, sempre João. João foi demitido. E aí João fala assim: rapaz, não acredito que isso aconteceu comigo. Vou botar na justiça. Quando chega na justiça, e aí o cargo de João ficou vago. Você, agora eu chamo você. Você entrou no cargo. E aí eu vou puxar aqui Silvânia, que entrou, que eu não sei se tá mais. Pede a Deus que não esteja, pra daqui a pouco não citar Silvânia aí. Não, foi Silvânia. Sim. E aí, de repente, Silvânia passou no concurso. O cargo ficou vago. Porque, gente, um detalhe pra vocês.
ou surge, né, um novo cargo, oi, Silvânia, ou surge ali uma vaga, ou então esse cargo ele é declarado vago, e aí eu convoco o próximo aprovado, tá? E aí imagine que a sua situação é essa. Um cargo foi declarado vago, não foi um cargo, não foi uma vaga que surgiu, foi um cargo mesmo que ficou vago. E aí imagine que esse cargo aqui, essa vaga, foi decorrente de um servidor que foi demitido. E aí eu chamo Silvânia. Silvânia, vem, assina o termo de posse. Presidente do TJ, nesse momento a presidente do TJ, dando a posse a você. Aí você vai lá, feliz da vida, rapaz, 4 mil reais na minha conta, uhul! 3 meses, ganhando lá 4 mil. No terceiro mês, saiu a sentença de João. A sentença disse, volte pra lá. O motivo da sua demissão não existe. Estado, você, inclusive esse período que João passou fora, você vai indenizar. Aí eu pego, João, né? Agora eu sou João. Chego lá. Boa tarde. Tudo bem? Ó, tá aqui, sai a sentença. Você não imagina o prazer que é estar de volta. Tudo bem? Senta na minha cadeira, tô voltando aqui pro meu cargo. Sabe o que vai acontecer com Silvana? Silvana tá no estágio probatório. E Silvana não veio de outro concurso. Coitada, a primeira vez passando no concurso público. Sabe o que vai acontecer com Silvana? Tchau, Silvana. Adeus. Exonerada. Porque ela só ocupou aquele cargo porque ele estava vago. Porque ele foi declarado vago. O problema é que era de um cara que retornou. E aí a lei fala assim, olha como a lei fala. Tal. Como é que, viu, gente? Que eu vou lendo na hora aqui com vocês. Tem uma palavrinha aqui chave. Quando declarar processo administrativo. Aqui. A reintegração faciar para o cargo anteriormente ocupado. Não. Gente, eu não tô achando. Eu não quero perder tempo com vocês aqui. Com a palavrinha aqui. Artigo 31. Achei. A lei fala assim. Aquele que estiver ocupando o cargo do funcionário, o de João, reintegrado, será destituído de plano ou reconduzido ao cargo anterior. Claro, se fosse o caso de Silvânia, que ela saiu do... Imagine a minha situação, tá? Eu saí da SMTT, e aí o cargo que eu fui foi declarado vago, o cara foi demitido. Se isso aconteceu comigo, eu volto para a SMTT. É isso que ele fala, reconduzido ao cargo anterior. Sem direito à reparação pecuniária. E ela não pode mais voltar para a lista, né? Para ser chamada depois. Não sei, a questão da lista eu não sei. Eu imagino que ela volte para a lista, que também é muita miserabilidade. Assim, a lei não fala sobre a questão da lista, tá, gente? Mas assim, meu conselho para vocês, quando chamarem para tomar posse, vem cá. A procedência da vaga. Essa vaga aí foi de alguém que foi demitido. Faz o seguinte, eu espero mais um pouquinho, chame o próximo. Me deixa aqui, pelo amor de Deus, que esse cara pode voltar, eu tô lascada. E eu não tenho nenhum concurso anterior não, meu irmão. Eu saio com a mão na frente e outra atrás, porque eu pedi até agora a demissão do meu emprego pra assumir aqui o concurso. Eu fico sem concurso, sem meu emprego. Entenderam? Toda vez que eu falar de reintegração, eu estou falando de alguém que foi demitido. Alguém que foi demitido e voltou para o seu cargo. Aí a lei fala o seguinte. Silvana, minha irmã, é pesado. Pensa direitinho. Aí a lei fala, quero que vocês destaquem em amarelo o artigo 31. O artigo 31 tem que estar na cabeça. Tudo que eu estou explicando para vocês aqui é tentando fazer de forma didática. É para quando vocês forem fazer a leitura sozinhos do estatuto, vocês lembrarem, eita, ó, isso daqui é aquilo. Rapaz, daqui é perigoso. É para olhar para o mapa mental e tentar puxar as ideias. Certo? Então a lei fala aqui, ó. Artigo 29, parágrafo 2º. Muito importante. Risca com a caneta esse negócio. Se tiver aí no eletrônico, passa com o eletrônico. Realça com o eletrônico. Tem assim, a reintegração faciar para o cargo anteriormente ocupado. É o cargo dele. Aí a lei fala,
Mas se esse cargo tivesse sido transformado, porque isso também pode acontecer, ele vai para o cargo que resultou da transformação. Então ele volta para o cargo que ele ocupava, ou se esse cargo foi transformado, ele vai para o cargo da transformação, e aí a lei ainda continua. Olha, mas se esse cargo ele foi extinto, pede a Deus para extinguir esse negócio, a reintegração far-se-á para cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional do funcionário. Tudo bem? 3 hipóteses. Ou ele volta para o cargo dele, que ele ocupava, ou ele volta para o cargo da transformação, ou se esse cargo ele foi extinto, um cargo que seja equivalente. Certo? Falamos de readaptação, demos a dica que o D é D de deficiência, dissemos que aquele servidor, aquele funcionário público que entrou no cargo por alguma questão, teve alguma deficiência física ou mental, eu preciso readaptá-lo ali no cargo. Ele vai ganhar a mesma coisa. A gente falou do velhinho. O V aqui do de reversão. A gente disse o seguinte, olha, ele foi aposentado e no ato disseram os motivos. Imagine que esses motivos não existem mais. Ou ele pede administração, e aí a lei fala, ou a pedido ex officio. Para quem não está acostumada com a terminologia ex officio, tatua isso, eu acho tão bonito isso, ex officio. É o Estado que impõe, volte. Ex officio é isso. Ou a pedido, você fala, Estado, pelo amor de Deus, os motivos não existem, eu quero voltar. Tô velho, não morto. Assim que a gente vai falar, tô velho, não morto, rapaz, você inventou essa história. E aí a gente tem 4 requisitos. Quais são os 4 requisitos? Não pode ter mais de 60 anos, não pode ter mais de 35 anos de serviço público se for homem, se for mulher, mais de 30 anos de serviço público, precisa passar na inspeção médica e tem que ter interesse público da administração. Talvez a administração não tenha mais interesse em você, senhor. Ele vai lá e diga, não temos interesse público. Ok, 4 requisitos. E quando a gente falar de reintegração, a gente está falando de demissão. Grava! Reintegração é aquele cara que pode te destruir. Se ele voltar, você tá lascado. Se você não tiver um cargo público anterior, rapaz. Se você não tiver um cargo público anterior e você estiver sentado na cadeira dele, ele te bota pra fora e você sai sem um centavo. Você é exonerado. Então, quando te chamarem pra posse, pergunte: esse cargo aí foi decorrente de um cara que foi demitido? Então eu não quero. Permaneça na CLT, rapaz. Mas não vou me arriscar. Se você for advogado, diga assim, me diga o número do processo desse cara que eu vou dar uma lida pra ver se ele tem alguma chance de voltar. Porque se ele tiver chance, eu não quero. Beleza. Dominaram reintegração, reversão e readaptação. Entenderam que acesso é quando eu pulo, faço uma elevação aqui, vou para um outro cargo que eu não passei e que não é mais permitido pela Constituição. Gravaram transferência, saiu aqui do técnico administrativo para o técnico em programação, tem ali o mesmo vencimento. Agora, a gente precisa falar em aproveitamento. Aproveitamento, a gente vai aqui pro do artigo 23 ao 26. Ele fala, olha, é o reingresso no serviço público do funcionário que ficou ali em disponibilidade. Gente, de repente, pô, a Mila só tá trazendo tragédia. Não, eu tô trazendo o que realmente pode acontecer. De repente, fazer o seguinte, imagine, a época da SMTT na lista de mobilidade urbana, e aí, de repente, entra lá um gestor e fala assim, rapaz, que negócio é dizer na lista de mobilidade urbana? Acabar com esse cargo. Negócio esquisito. Quem tá ocupando esse cargo pode ficar em disponibilidade. Ele pode ficar ali esperando surgir ali uma vaga. Aí a lei, ela fala assim, se um aproveitamento se der em cargo de nível de vencimento inferior,
Lembre-se, você nunca vai ganhar menos em nenhuma situação. Se você fica em disponibilidade, se o seu cargo acabou, você ficou ali, ó, disponível. Tô aqui, administração, esperando, me chamem. E você, quando ele fala de aproveitamento, eu vou pegar esse cara que está disponível e vou aproveitá-lo. E aí quando ele fala do aproveitamento, ele fala, olha, não vai poder ganhar menos do que ganhava. O que eu ganhava ali como analista da mobilidade urbana, vou ter que ganhar no cargo que eu for exercer. Então ele fala, se o aproveitamento se der em cargo de nível de vencimento inferior ao vencimento da disponibilidade, o funcionário terá direito à respectiva diferença. Vai ter que pagar, Estado. Se você entende que eu, como analista da mobilidade urbana, ex-analista da mobilidade urbana, não sirvo para a prefeitura de Aracaju, problema seu, mas eu passei nesse concurso. Ok? Então, aproveitamento é sempre quando eu pego, em linhas gerais, é sempre quando eu pego alguém que está em disponibilidade e faço um aproveitamento. Tem uma informação que é muito importante aqui sobre aproveitamento, e aí isso eu queria falar, é aproveitamento e... deixa eu ver se é reintegração. Isso, reintegração. Gente, nesses dois casos, eu queria que vocês gravassem uma informação que pode cair, como pode não cair. Inevitavelmente, tanto esse cara aqui da demissão, da reintegração lá, quanto esse cara aqui que estava disponível, que vai ser aproveitado. Olha a palavrinha falando sentido. Aproveitamento é você aproveitar alguém. É você aproveitar alguém que está disponível. Eles passam por uma inspeção médica. Se na inspeção médica, chegou na inspeção médica, não passou, eu vou repetir a inspeção médica daqui a 90 dias. Repito. Se daqui a 90 dias ele não passou de novo na inspeção, aposenta. Aí ele fala aqui, ó. Se o laudo médico, o funcionário será aposentado, reintegração. O funcionário será aposentado no cargo anteriormente ocupado quando for considerado por laudo médico incapaz para o serviço público em geral. E no aproveitamento, ele fala, será aposentado no cargo anteriormente ocupado o funcionário em disponibilidade que for considerado incapaz por laudo médico. Eu queria que vocês puxassem, porque talvez isso no mapa mental, quando eu coloquei lá as formas de provimento, eu não puxei essa informação, vou atualizar. Mas eu queria que vocês puxassem uma setinha em reintegração e em aproveitamento e colocassem isso. Existe possibilidade da pessoa acabar se aposentando. Maximilian, quando? Quando não passar na inspeção médica. Mas é na segunda inspeção médica. Eu chamei, ele vem para a inspeção médica, chegou até o enfermeiro Carone Vieira, muito bem. Ele vem para a inspeção médica e não passa. Aí a administração fala assim, não, peraí, repete. Vamos fazer de novo? Daqui a 90 dias, eu repito a inspeção médica. E aí o laudo médico sai dizendo, não passou. Quando sai não passou, o segundo ok de não está apto, eu vou lá e aposento. Tudo bem? E ele vai ser aposentado no cargo anteriormente ocupado. Então, para reintegração e aproveitamento, eu queria que vocês puxassem essa informação. Tudo bem, queridos? Até agora tá fácil, tá dominado. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa falar. Rapaz, a gente falou tudo. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente falou tudo. Tô aqui olhando assim, só pra ver se... Mas não. Nós hoje... Maximilian, como isso é possível? Nós hoje comentamos 35 artigos. Eu não acredito. De 349. Maximilian, vai dar tempo. Vai dar tempo, tá? A gente vai comentar sim os 349. Agora a gente vai fazer um bate-bola. Eu quero um bate-bola bem rápido. E aí a gente vai fazer o seguinte. Alguém tem coragem de participar aqui comigo numa chamada pra eu fazer um pá, pá? Deixa eu ver quem tá aqui. Alguém tem?
Rapaz, eu tô aqui Matheus, descabelada. Marina, Monique, Eu tô aqui de pijama. Renata, Eu não tenho coragem porque eu me tremo toda. Ou me tremo todo. Davidson, Alguém tem coragem? Mariana. Alguém tem coragem se eu perguntar bem assim? A quem se aplica a lei 2148 de 77? A quem se aplica? Funcionários públicos civis. De onde? Do estado de Sergipe. Essa lei trata de quê? Regime jurídico. Quais poderes? Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Incluindo-se no poder legislativo quem? Tribunal de Contas. Essa lei se estende a quem? Membros da magistratura. Membros do Ministério Público. Os grandes. Quem são os grandes? Conselheiros, procuradores, auditores do Tribunal de Contas. Além disso, serventuários de justiça. Nesse caso aqui, uma informação. Se o estatuto entrar em choque com a lei deles, afasta o estatuto e aplica a lei deles, que é uma lei específica. A quem não se aplica? Cargos de magistério, Marcimília. Nesse caso não se aplica. Beleza. Marcimília, quem é funcionário público? Você. Futuro funcionário público do estado de Sergipe. Que vai tomar posse com o presidente do TJ. Funcionário público é você que vai ser legalmente investido em um cargo público. É você que vai manter com o Estado um vínculo de natureza administrativa. Não contratual. Um vínculo de natureza não contratual, a produção tá brocando. E o que é cargo público? Cargo público, Marcimília, é um conjunto de atribuições e responsabilidades permanentes que eu entrego, que eu cometo a um funcionário público. E o que é uma função de confiança? Conjunto de atribuições e responsabilidades temporárias para 3 funções: direção intermediária, chefia e secretariado. Nessas situações aqui eu tenho função de confiança. Eu falei de classe. Eu disse que classe é o conjunto de cargos que tem a mesma denominação, mesmas atribuições e responsabilidades. E falei da série de classes, que é a mesma coisa que carreira. É quando eu pego essas classes e distribuo de acordo com o nível de complexidade, de acordo com o grau de responsabilidade. Eu citei o exemplo agente de trânsito da SMTT, que hoje luta por um plano de carreira. Por quê? Porque senão morre agente de trânsito. E aí ele tenta criar essas elevações com um nível de complexidade e um grau de responsabilidade. Para ser lá inspetor, supervisor. E falei do grupo operacional, que é a soma disso. Ele fala justaposição. Usa até um termo de português, rapaz. A lei. Quem fez isso fez bonito. Justaposição de classes e série de classes. E disse, se você quiser conhecer o quadro de pessoal, quando alguém falar assim, Monique, qual é o quadro de pessoal do Poder Executivo? Ele está perguntando quais são os cargos efetivos, quais são os cargos comissionados, quais são as funções de confiança, um quadro. E o quadro de pessoal tem para os 3 poderes e o Tribunal de Contas. Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Tribunal de Contas. Ok. Eu disse para você o seguinte. Um cargo público. Ah, uma informação super importante. Eu disse para você assim. Cuidado! Por lei, é vedado entregar a você atribuições diferentes da do seu cargo. Porque vão tentar. Exceto se for função de confiança ou cargo comissionado. Aí sim, neguinho. Você tá ganhando pra isso. Quando se tratar de função de confiança e cargo comissionado, diga, venha, eu topo, eu quero. Ok? A gente falou que cargo público pode ter aí um caráter efetivo, um caráter comissionado. E quando a gente falou do caráter efetivo, a gente disse, tem 7 formas de fazer esse provimento. Nomeia 3R, tá? Péssimo mnemônico. Mas é pra levar pra prova. Eu não tô muito preocupada se você vai gravar um mnemônico ou não. Eu tô preocupada se você vai olhar pra questão e vai responder e vai lembrar. Essa é a minha preocupação. É nomeação, é acesso, é reversão, é reintegração, é readaptação, é transferência e aproveitamento.
disse pra você o seguinte, olha, acesso é isso, é uma elevação do funcionário. É quando você começa como técnico judiciário e passa para analista judiciário. A Constituição Federal de 88 acabou com a farra. Que pena, eu queria. Mas a farra acabou. E eu disse pra você que transferência é quando você entra como técnico administrativo e pula aqui para técnico em programação. Tem o mesmo vencimento. É assim que a lei fala. Não pode também mais, acabou. Mas está na lei. E você precisa saber o que está na lei. Eu disse para você o seguinte, cuidado. Se você sentar, se você tomar posse de um cargo que foi declarado vago, de um cara que foi demitido, você tá lascado se você não for servidor público e voltar para o seu cargo anterior. Porque eu disse para você o seguinte, reintegração rima com demissão. É o cara que foi demitido. E aí ele entrou na justiça, ele disse que porra é essa? E na sentença, quando saiu a sentença disse retorne para o seu lugar, retorne para o seu cargo. Quando ele voltou para o cargo, tava você, coitado, 3 meses no cargo, comprou um paletó, dividiu em 10 vezes, contando já com todo o salário do ano. E o cara chegou e falou bem assim, boa tarde, tudo bem, quem é você? Eu tô voltando pro meu cargo. E sabe o que vai acontecer com você? Rua, destituído, exonerado, artigo 31 da lei. Você vai cair fora. Por quê? Porque você não tem estabilidade. Para aquele cara que veio de um cargo anterior, ele é reconduzido, a lei usa o termo reconduzido, ele é reconduzido para o cargo de origem. Se isso acontecesse comigo, eu voltaria para o meu cargo de analista da mobilidade urbana aqui da SMTT. Mas se você não tem nenhum cargo anterior, já era. Isso é reintegração. É o cara que foi demitido e voltou. E aí eu te disse o seguinte, olha, nessa situação de reintegração, tem 3 situações. A primeira situação é, ele volta para o cargo que ele ocupava anteriormente. Se o cargo que ele ocupava anteriormente tiver sido transformado, ele volta para o cargo da transformação. E se o cargo tiver sido extinto, ele volta para um cargo de natureza equivalente. Disse para você também o seguinte, esse cara que volta, cara que foi demitido, ele vai passar por uma inspeção médica. Se ele perder na inspeção médica, eu dou a ele, a administração. Fala assim, tem uma coisa estranha, rapaz. Talvez seja uma dor de cabeça do momento. Daqui a 90 dias, vamos fazer de novo sua inspeção médica? O cara volta daqui a 90 dias e eu faço a inspeção médica. Perdeu de novo. De novo, não apto. Esse cara vai ser aposentado. Aposentado no cargo que ele ocupava anteriormente. E isso é reintegração, que rima com demissão. Falei pra você de reversão. Eu disse que reversão, esse V, é de velhinho. É do cara que foi aposentado. Escreveram lá os motivos da aposentadoria. E de repente ele olhou e falou bem assim, vem cá, esses motivos não existem não. Eu quero voltar à administração. Ou então o contrário. A administração descobre que os motivos não existem e fala, volte. Falei pra você que tem 4 requisitos para essa volta. Ele não pode ter mais de 60 anos de idade. Ele não pode ter mais de 35 anos de serviço público, se for homem. Se for mulher, mais de 30 anos de serviço público. Eu disse pra você que a administração tem que ter interesse público. E disse pra você que ele também tem que passar na inspeção médica. São 4 requisitos. Isso é reversão, V de velhinho. Falei pra você de readaptação, esse D é de deficiência. É o cara que entrou, a gente não tá livre. A gente entra num cargo, daqui a pouco sofre alguma deficiência física ou mental. Diz pra você o seguinte, olha, ele vai ser readaptado no cargo dele. Mas o salário dele não muda não, viu? Ele vai ganhar a mesma coisa. Não muda, o vencimento é o mesmo.
E que bom que uma lei de 77 já pensava numa pessoa com deficiência. Porque durante tanto tempo, né, me veio aqui à mente agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei de 2015. Claro que a gente já tratava muito antes disso, né? Em 99, 98 a gente tem aí decreto. Mas que bom que a gente já tinha uma lei em 77, pensando na pessoa com deficiência e falando não. Não é porque tá com uma deficiência física ou mental que vai ganhar menos, você é igual. Gravem isso. E falei pra vocês o seguinte, aproveitamento poderia ser a minha situação. Analista da mobilidade urbana. Daqui a pouco entra o prefeito e pergunta que porra é essa? O que é analista da mobilidade urbana? Falei porra é essa na hora que o Marcelo entrou, o Marcelo já dispara de xingar. E aí acaba com o meu cargo e eu fico em disponibilidade aguardando um novo cargo. Recebo, tá, gente, proporcional e tal, tem outras questões aí. Mas eu fico em disponibilidade aguardando. Tô aqui esperando surgir alguma coisa. Aproveitamento é isso. Eu vou aproveitar aquele servidor que está em disponibilidade. E detalhe, se surgiu a vaga, eu chamo. Vem cá, Marcimília, joga uma vaguinha. E a lei fala o seguinte, olha, primeiro eu vou chamar aquele cara que está mais tempo em disponibilidade. Óbvio, né, gente? E se tiver um critério, tá ali empatado, Marcimília, os dois têm o mesmo tempo. Aí a lei fala assim, olha, então nesse caso, quem tem mais tempo de serviço público? É isso que a lei diz. E no aproveitamento também, gente, vamos colocar a cabeça pra pensar. O cara tá em disponibilidade, tudo pode ter acontecido com esse cara. Tá aí lascado, não tem mais condições. Saúde, não tem mais saúde pra trabalhar no serviço público. É a mesma coisa do cara em reintegração. Cara desse mentalmente, cara desse sofreu algum acidente, coitado, saiu de lá que foi demitido, se jogou, tá todo quebrado. Tem que passar por inspeção médica. Em aproveitamento e em reintegração. Chamei pra inspeção médica. Não apto. Disse assim, vou dar pra você. Mais 90 dias você vai fazer de novo a inspeção médica. Não apto de novo. Não tem mais o que fazer. Aposenta. Ele vai ser aposentado no cargo anteriormente ocupado. Sinceramente, a depender do tempo que o cara está em disponibilidade, ele até prefere. Deus me perdoe, meu pai. Tanto tempo de disponibilidade, você fala, é melhor me aposentar. Ok, gravaram. Eu disse pra vocês o seguinte, olha, nomeação, quando se tratar de cargo efetivo, cargo público de caráter efetivo, é só por concurso público de provas ou provas e títulos. Disse pra vocês, provas e títulos quando eu estiver falando de um cargo para nível superior. E para fechar, uma última informação que eu falei lá no início. Se tratando de concurso do Estado de Sergipe, a Lei 2148, quando eu encontrar com vocês agora pessoalmente, eu vou falar, vocês estão estudando comigo qual é a lei. E se vocês gaguejarem, e se vocês me falarem o número da lei errado, não voltem mais pra minha live. Eu tô falando muito sério, porque eu vou ficar muito aborrecida, porque eu falei tantas vezes o número dessa lei que eu não aguento mais. 2148 de 77, uma jovem senhora de 46 anos de idade. É anterior à Constituição. Eu disse, olha, toda vez que eu estiver falando de concurso público para funcionários públicos civis do Estado de Sergipe, vai ser centralizado na SEAD, na Secretaria do Estado da Administração. Exceto quando eu estiver falando dos cargos para membro da magistratura e do Ministério Público. Aí a SEAD não entra. Cargo grande, né, gente? Aí a SEAD não entra. Nesses cargos, esqueçam. Mas quando eu estiver falando dos cargos para funcionários públicos civis do Estado de Sergipe, quem coordena, quem é a toda boa, é a SEAD. E pedi para vocês gravarem isso, porque eu falei bem assim, olha, claro que a FGV é uma banca interessante e vai pensar em outras coisas. Mas eu falei bem assim, olha, se tiver, por exemplo, alguém da Bahia, vai passar batida esse SEAD. A gente sabe, porque é do nosso repertório. Uma vez eu ouvi essa palavra, não é do seu repertório, e agora eu gravei e digo, é do meu repertório. Então SEAD é do nosso repertório. Tudo bem, queridos.
Para fechar a nossa live, a gente vai responder agora 4 questões, bem rapidinho. Vou dar 30 segundos. Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários as respostas. 30 segundos mesmo, só vou beber uma água. E aí a gente responde aqui essas questões, certo? Valeu. Onde é? Que página estão as questões? Ah, gente, desculpa, vou falar aqui a página. Tá na página 10 até a 12. Vai responder e falar. E mandando. Ó, a gente vai respondendo uma por uma, tá? Vamos responder a primeira. A nomeação é uma forma de provimento em caráter efetivo em cargo público, certo ou errado? Vocês estão aí comigo? Eu vejo aqui 17 pessoas. Imagino que estejam comigo. Fico feliz. As 17 estão. Mas preciso da resposta. Olha aí, já vindo resposta. Mimos da Elo, já vindo resposta aí. Quero dizer pra vocês o seguinte, não vou dar tempo pra pensar não, porque eu também quero encerrar. Essa questão, eu marcaria certo também. Ó, tem sempre do contra, bora! Adoro esse não é de certo. Mas essa questão foi anulada pela banca. Marcimília, por que tu colocou uma questão anulada pela banca? Pra gente abrir discussão. Ele disse assim, a nomeação é uma forma de provimento em caráter efetivo de cargo público. O comentário da banca foi o seguinte, eu marcaria certo. Certo. O comentário da banca foi o seguinte, ficou parecendo que nomeação é apenas para caráter efetivo. E não é. Nomeação também é para caráter comissionado. A gente falou. As duas formas aqui de provimento quando se trata de cargo comissionado, substituição e nomeação. Por isso, a banca resolveu anular. Ok? Então, se fosse a banca CESP, de vocês não vai ter esse problema, porque vai ser lá de alternativas, mas se fosse a banca CESP, aí, numa questão como essa, por mais que vocês marcassem certo ou errado, amiga, tá? Porque você marcou errado e também poderia ser errado, né? Na justificativa da banca ficou uma coisa meio dúbia, né? Ficou parecendo que só. E não. Também é para cargo comissionado. A gente vai agora para o próximo item. Vamos responder o próximo? A nomeação do candidato aprovado em concurso público é um ato administrativo que se presume legítimo, legal e válido, embora tal presunção não seja absoluta. Oi, Eduardo, tudo bem contigo? Um beijo, viu? Se cuide. Menino, AutoCAD, nem faz AutoCAD que eu sou péssima. Nunca aprendi AutoCAD. Certo ou errado? Tenho trauma de AutoCAD, de desenho, de tudo. E aí, gente? Marcimília, tu não falou sobre isso não, e não tem na lei. Correto. Sim, a nomeação é um ato administrativo. E sim, presunção de veracidade, gente. O ato administrativo, vocês estão estudando direito administrativo. E se não estão, ainda vão chegar nesse conteúdo, atos administrativos. Quando a gente fala lá de um dos atributos, presunção de veracidade. Então sim, nomeação é um ato administrativo. Vai sair lá o nome, Kate Monique, no ato administrativo. E presume-se verdadeiro, até que se prove o contrário. Então a questão está correta. Vamos para a próxima. A próxima é maiorzinha, tá? Ele fala assim. Decisão judicial transitada em julgado invalidou ato demissório de servidor público estadual que ocupava o cargo de analista de sistemas junto à Secretaria da Fazenda. Ao providenciar o reingresso do servidor no serviço público estadual, a administração, nos termos da Lei 2148, deverá reintegrá-lo ao cargo? Resposta. Bora. Qual a resposta? Aguardando assim, ansiosa. Ansiosíssima. Tem 4 alternativas, eu tô sendo um pouco mais paciente. Vocês estão percebendo? Ou 5 alternativas, eu tô sendo um pouco mais paciente.
E aí? Qual a resposta? Oi? Já mandaram aí. Mandaram aqui, pra mim não tá aparecendo não. Ó, Letra D. é brocadora. Amiga, eu quero te dizer que o teu nome não é Maraísa Santos. É A administradora, né? A partir de hoje, seu nome é Maraísa TJ Sergipe, porque essa vaga é sua, eu não tenho dúvida. Toma posse. Muito bem, Cunha, letra D. Por quê? A gente falou sobre isso, ó. Ele vai ser reintegrado ao cargo que ocupava quando do ato demissório e, se houver sido transformado, deverá reintegrá-lo no cargo resultante da transformação. Se extinto o cargo de analista de sistemas, a reintegração far-se-á para cargo equivalente, respeitada a habilitação do profissional, do servidor. Tudo bem? A gente vai agora para a última. A nomeação do servidor público do Estado de Sergipe para o exercício do cargo em comissão. Resposta. Porra, Massimila, você não falou sobre isso? Bota a cabeça pra pensar. E aí? Qual a resposta? Bora, bora. Isso. Quero que vocês agora peguem a lei de vocês e façam uma marcação. Caiu em prova? A gente precisa marcar, não? Porque assim, quando a gente for fazer a revisão, a gente vai... Oh, eu quero que vocês escrevam com a canetinha. Caiu em prova. Artigo 33. 33, meu Deus, peraí, gente. Artigo 33, parágrafo 2º. Escreve aí. Caiu em prova. É exatamente isso. A nomeação do servidor público para um cargo comissionado implicará afastamento do cargo anteriormente ocupado, se ele ocupava, salvo se ele puder acumular. Se ele puder acumular, beleza, ele fica com os dois. Se não, ele se afasta e vai ocupar esse cargo comissionado. Dúvida entre A e AD. Por que não é AD? Porque ele fala em qualquer caso, né? Rê ficou aí na dúvida com A e com AD, não é em qualquer caso, tá? É realmente só quando a Constituição trouxer essa hipótese. Então marca no artigo 32, parágrafo 2º, bota lá, caiu em prova. Beleza. Vocês têm alguma dúvida de que a gente vai brocar esse estatuto? Vocês têm alguma dúvida de que vocês vão passar nesse concurso? Por favor, tomem posse disso. Eu tô torcendo muito por vocês. Eu resolvi fazer essas aulas aqui, essas lives. Claro, aqui, botando um estudo e tal. Mas a ideia também é dar uma agitada nas noites. As noites cansativas. As noites que a gente não quer estudar, mas a gente precisa estudar. Hoje, quando terminar aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão se olhar no espelho e vão se perguntar: por que eu estou estudando para concurso? Vocês vão se perguntar: por que eu preciso estudar para concurso? Vocês precisam responder isso. Hoje vocês vão se olhar no espelho e vão falar: tá aqui o funcionário público do TJ Sergipe. Tá aqui a funcionária pública do TJ Sergipe. Toma posse! O cargo é seu. Eu não tenho dúvida disso. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, o momento é agora. Se não, eu vou encerrar a nossa live. Vocês ficaram comigo 1h45. Eu realmente preciso agradecer, sabe? Se tivesse uma pessoa aqui, eu iria fazer a live para uma pessoa. Eu estou disposta. Eu estou dentro. Eu vou fazer mapa mental, eu vou fazer grifo de lei. Tudo! Próxima quarta-feira estaremos juntos às 20 horas. Vamos comentar mais 35 artigos. E na próxima aula,
Vai ser sempre assim. Eu sempre vou puxar um conteúdo da aula anterior e vou perguntar qual é o objeto dessa lei, regime jurídico. Quem é que vai me dar posse? Sempre. A gente vai estar o tempo todo revisando. Fechadíssimo. Vocês, dia de quarta-feira, às 20 horas, não tem encontro com ninguém. O encontro é com Marcimília Santana. O encontro é com a aprovação de vocês. Porque vocês vão passar. E eu vou estar na posse. Eu vou estar na comemoração. No restaurante eu não vou pagar nada, quem vai pagar é vocês. Fechado. Gente, um beijo. Brincadeiras à parte. Um beijo. Se cuidem. Só depende de vocês. Só depende de vocês. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Ninguém se